Bom dia, quase boa tarde a todos e todas. Gostaria também de agradecer, de fato, por essa oportunidade, em especial ao Rogério, à Lia, ao Marcelo, pelo convite, né, pela oportunidade, pela confiança e também parabenizá-los, né, pela ideia da elaboração, digamos, de uma mesa como essa, né? Eu estou duplamente feliz aqui, primeiro porque aprendi nestes 2 dias em que estive muito, né, em relação a questões mais ligadas à economia industrial, à economia da inovação. Sou professor de economia brasileira da Unesp, de Araraquara, então isso me fez, digamos, aprender muito, né, em relação a este tema. E, por outro lado, de saber que num evento como esse, desta importância, desta credibilidade, né, existe uma mesa para se discutir, né, a tecnologia social e inclusiva, né. Aproveitando também, conforme nos sugere aí o Marcelo, de apresentar um pouco a agenda de pesquisa e de trabalho, ao longo dos 8 últimos anos, eu venho desenvolvendo, juntamente com as Nações Unidas, com a Organização Internacional do Trabalho, mais especificamente, mas não só, agora com outras agências também das Nações Unidas, um trabalho ligado à área de economia social, de tecnologia social, de políticas públicas para inclusão. Tem um site, inclusive, que eu iria mostrar aqui, mas não vai ser possível, mas depois a gente pode passar o link, é o socialeconomy.itsilo.org, depois eu também posso deixá-lo mais claro, onde a gente faz ali as chamadas academias internacionais, né? E aí, ao longo desses anos, a oportunidade de estar ali trabalhando com eles e visitando todos os continentes, não todos os países, evidentemente, mas todos os continentes, e absorvendo dali como essa temática vem sendo desenvolvida a partir de discussões amplas entre policymakers, pesquisadores, práticos da área também, né? Então, um aprendizado muito interessante, muito importante. Inclusive, essa fala aqui, ela vem, digamos assim, no sentido também, concordo plenamente com a Judite e com a Sarita, de que temos mais perguntas, inquietações do que respostas, né, num tema como esse, que é um tema dinâmico, que nunca estará pronto, porque se faz aí ao longo do dia a dia. Então, a minha fala vai um pouco também na tentativa de estruturar algo que ainda está, digamos, esparso, que ainda está em elaboração, em co-construção, inclusive com outros agentes, instituições, atores, para colocar aqui num ambiente como esse, né? Este tema ele vem ganhando muita importância do ponto de vista das agendas de políticas públicas em todo o mundo, em diferentes níveis, em diferentes perspectivas. Eu posso dizer isso, inclusive, a partir do conhecimento prático e real em diferentes países, com diferentes níveis de desenvolvimento, né? Este ano mesmo, estamos preparando um documento que será apresentado em outubro no 4º Fórum Global na cidade de Praia, no Cabo Verde, um documento através que nós estamos olhando países com diferentes níveis de desenvolvimento e como essa temática vem se, digamos, colocando, né? Então, esse ano mesmo a gente fez uma discussão na Índia, uma discussão no México, uma discussão na Holanda e agora, recentemente, uma discussão na Coreia do Sul, que, aliás, é um país que todos aqui sabem muito bem, é uma referência do ponto de vista da economia industrial, da inovação, da sua trajetória nessas temáticas, mas também é uma referência no momento atual no que se diz a discussão de tecnologia social, de tecnologia inclusiva, que depois eu posso comentar um pouco até com exemplos que estão muito quentes, digamos assim, né, muito atuais, porque estivemos lá há 3 semanas, então isso ajuda a pensar e colocar algumas questões aqui. Essa mesa eu acho que é importante também, por quê? Porque, desculpe até a ousadia, mas toda a discussão que foi aqui realizada do ponto de vista da economia industrial, da economia da inovação, no meu ponto de vista, ela preenche os níveis micro e meso de análise de uma realidade mais ampla. E essa mesa eu acho que ela permite incorporar, para além dos níveis micro e meso de análise da temática da economia da inovação, da economia industrial, o nível macroanalítico, né? Por quê? Porque nós percebemos, e eu tenho muito claro, inclusive a fala da Judite é muito clara, muito precisa, muito interessante, de que se a gente pegar da primeira Revolução Industrial, né, até o 6º ciclo, aí, como nos disse o Campolina no primeiro dia, que é o ciclo da 4.0, da inteligência artificial,
o que a gente percebe? A gente percebe avanços materiais expressivos. Todos aqui sabem muito bem, desde a máquina a vapor, depois a combustão, a eletricidade, enfim, um avanço científico, tecnológico, até chegar, né, onde estamos hoje. No entanto, com concentração de renda e com desigualdade, né? Então, existe, do ponto de vista macroanalítico, né, uma crítica que nós devemos tecer ao discutir temáticas como esta. Isso já foi muito bem colocado, inclusive, na fala aqui das duas professoras que me antecederam, né? Então, onde estamos hoje? Estamos hoje no mundo do Uber, do Airbnb, da inteligência artificial em suas diferentes dimensões, do IBM Watson, dos carros elétricos, das energias renováveis, do Tricord X, do Bitcoin, da impressão 3D, dos smartphones, dos aplicativos Moody's. Mas a grande questão, e inclusive que vai ao encontro da necessidade de incorporar a macro análise, é para que e para quem? Porque até então foi se discutido como está se realizando, mas não se discute, até antes dessa mesa, né, para que, para quem? Né? Não se discute como tudo isso será usado. Conversava com um colega pesquisador da FAO, a órgão das Nações Unidas que lida com segurança alimentar, e me dizia, olha, hoje o mundo tem tecnologia, tem inovação para produzir alimento para quase 10 bilhões de pessoas. No mesmo mundo que tem muito menos do que essa quantidade e que 1,5 bilhão, segundo a mesma instituição, passa fome ou não tem os níveis, digamos, de caloria que são propugnados pelas Nações Unidas diariamente. Então há alguma incoerência no mundo que pode se produzir para, digamos, equilibrar os números, quase 10 bilhões, né, para uma população que é inferior a essa. Então, o século XXI coloca desideratos do ponto de vista econômico, social e ambiental, e isso pode ser expresso de forma muito pragmática na Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que inclusive alguns conhecem, outros não. Sugiro que inclusive, conheçam os 17 objetivos da Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, inclusive para pensar a agenda de inovação à luz, né, desses indicadores, porque são indicadores que podem contribuir para melhorar as condições de vida, né, desse novo momento que nós estamos. Porque esse momento de crise de oportunidades, falou-se de crise de representação, de crise econômica, né, a crise de representação é algo fantástico. Para se ter um exemplo, uma palavra que foi dita aqui ao longo desses dias por vários que aqui apresentaram é a questão da financiarização. Né? No Brasil, por exemplo, se a gente pegar os dados mais recentes, de 2017, se pagou de juros 9 vezes mais do que se investiu, do ponto de vista de investimento, que foi outro tema muito bem falado aqui. Numa ordem aí de uma previsão de 379 bilhões que vão pagar de juros esse ano, para 44 bilhões de investimento produtivo, entre outros, infraestrutura, etc. Né? Estou terminando de ler um livro interessante também, olhando mais a questão internacional, que é um livro do Michael Hudson, que chama Killing the Host, né, que mostra que o sistema financeiro ele abocanha mais de 40% do lucro global e contribui com menos de 10% do valor agregado da economia global. Faz uma análise muito interessante sobre o sistema financeiro americano, europeu, etc. Né? Então, quer dizer, esse é, né, a crise de representação. Quem decide, quem define? Muito bem. Por que estou dizendo tudo isso? Porque será que esse colossal avanço da inovação, da tecnologia, será capaz de enfrentar as demandas do novo milênio? Será capaz de reduzir a pobreza, a desigualdade, a concentração? E aí a gente entra mais profundamente numa discussão que eu gostaria de colocar sobre ciência, tecnologia e inovação, que tudo isso se faz refletindo os padrões sociais, políticos, econômicos e ecológicos desse modelo de desenvolvimento em que é desenvolvido. E, inclusive, é enviesado por esse modelo. Então, essa mesa também, eu acredito que ela nos permite sair da caixinha. Por quê? Porque, geralmente, se fazem perguntas que conseguem responder dentro dos limites dessa sociedade e desse padrão. Portanto, reforçando o padrão de concentração, de desigualdade e inibindo a transformação social.
A tecnologia social inclusiva, muito além do que a limitada visão de que é algo para facilitar o acesso de deficientes físicos, permite superar essa visão e fazer, inclusive, uma crítica à neutralidade da ciência, da tecnologia e da inovação. Por quê? Porque a construção disso não é neutra, como já foi aqui mencionado, mas sim carregam valores e interesses predominantes. Ciência, tecnologia e inovação não se desenvolve também, como se pensa, num caminho único e inexorável. Reitero, portanto, a necessidade de se caminhar na direção do caráter crítico com relação à clássica visão essencialista e triunfalista da ciência, da tecnologia e da inovação. É preciso, portanto, um giro histórico, sociológico, cultural, a partir da ideia, de colocar em xeque, vamos lá, Thomas Kuhn, uma mudança de paradigmas. Ou, relembrando Martin Heidegger, é preciso, entre aspas, alterar posições e repensar diretrizes deste mundo circundante, a partir, inclusive, de uma tarefa ôntica, como ele mesmo sugere. Ou ainda, inspirando-se em Marcuse, em A Ideologia da Sociedade Industrial, é preciso romper com o homem unidirecional, ou seja, com a dominação técnico-econômica que impede o surgimento de uma nova oposição eficaz, que nos coloca, inclusive, dentro desse modelo, como criaturas que já entram nesse modelo sendo receptáculos pré-condicionados. Não podemos ser ingênuos e nem omitir em relação a esses temas. Bourdieu, por exemplo, nos coloca que em toda relação humana há poder de dominação, implícita ou explicitamente, consciente ou inconscientemente, mas há um poder de dominação. Daí, inclusive com base em Walter Benjamin, podemos pensar que se por um lado a tecnologia destrói o legado da cultura ancestral, que é um tema que podemos inclusive discutir, porque hoje ele volta, utilizando os territórios, como a Sarita muito bem colocou, por outro lado, ele pode levar à sublevação dos mecanismos e dos movimentos sociais, que é algo também dessa construção bottom-up que Sarita se referiu. Então, a importância da tecnologia social, ela vem na interface, inclusive, da academia, dos movimentos sociais, dos organismos públicos, das comunidades, dos atores sociais de forma mais ampla. Ela não é algo feito em gabinete, de cima para baixo. E já mostra resultados efetivos. Para enfrentar, inclusive, problemas, carências em áreas como, também já mencionado, agricultura familiar, habitação popular, energias alternativas, reciclagem de resíduos, entre outras, que depois eu termino dando alguns exemplos práticos. E esse trabalho, ao longo dos 8 anos com a OIT, que inclusive está tudo sistematizado no site que eu me referi anteriormente, ele permite mostrar que o caminho é muito longo, é muito difícil, é uma construção, ou melhor, uma co-construção permanente, mas que já há resultados efetivos. Então, aí a ideia, inclusive com a ajuda acadêmica, é como definir tecnologia social. Dificílimo conceito. Podemos aqui resumir, sintetizar, facilitar um esquema, que são técnicas, metodologias reaplicáveis e replicáveis, desenvolvidas e aplicadas, e aqui sim está a essência, com interação, tá certo? Com a população, com a comunidade, com o território, inclusive, que tem como ponto de partida a capacidade de responder à demanda social. E também podemos incorporar, não há tempo para desenvolver essa ideia, com sustentabilidade ambiental. Então, estamos, portanto, aqui tentando pensar no quê? Numa tecnologia alternativa, não contrapondo a tecnologia que já está aí colocada, mas tentando se aproveitar dela para incluir esses objetivos que aqui estamos falando. Agora, para isso,
é preciso também discutir e colocar na discussão que nós estamos propondo a possibilidade de se pensar, sem receitas prontas, né, um novo modelo de desenvolvimento socioeconômico, para viabilizar a relação entre ciência, tecnologia, inovação e inclusão social. E aí, também foi comentado aqui da pluralidade de atores. Nós precisamos do governo, nós precisamos das instituições de ensino, de pesquisa, nós precisamos da sociedade civil, nós precisamos das empresas, nós precisamos das agências de fomento e de financiamento. Ou seja, precisamos de um permanente diálogo no desenvolvimento e na implementação e no monitoramento dos projetos. Estamos, portanto, tentando aqui criar elementos, sementes, para construir um novo modelo, que seja inclusivo, que seja participativo. Estamos, portanto, aqui discutindo uma nova cultura institucional da ciência, da tecnologia, da inovação, que seja aderente, coerente à tecnologia social. E essa cultura requer a construção de uma agenda, como também já foi colocado, de pesquisa, de formação. Precisamos repensar a relação ciência, tecnologia, inovação, sociedade, entendendo de fato estes temas do ponto de vista científico, tecnológico, industrial. No entanto, dentro, aí eu falo do macro nível analítico, de um contexto social, político, humano e ambiental. Não se trata de uma simples adaptação da teoria da inovação ao campo da inovação social, não é isso. Deve-se, inclusive, refutar o próprio conceito de inovação. Por isso que eu comecei dizendo que se fala como, mas não se fala por quê e para quem. E isso é importante por quê? Porque requer rever um outro conjunto de valores e de interesses que sejam, de fato, coerentes com esse modelo de desenvolvimento. Eu me pergunto e pergunto aos senhores e senhoras, isto é algo utópico? Eu não sei responder. Estamos falando de uma reorientação da trajetória tecnológica do capitalismo? Não sei, mas sei que isso requer rever. Primeiro, o papel do Estado, inclusive no momento de tendência conservadora, para dizer o mínimo, por parte dos diferentes agentes governamentais. Quando muito este tema é um tema de governo e não de Estado, e aí tem uma diferença importante que requer discutir. Segundo, o papel da universidade onde estamos, que muitas vezes, se não quase sempre, omite a discussão, se cala e não realiza o seu verdadeiro objetivo, que é conscientizar a comunidade de pesquisa em relação à necessidade de produzir conhecimento para a inclusão social e o empoderamento dos atores sociais. Ela também se deixa levar pelos valores utilitaristas, pelos valores elitistas, e isso não caminha. Por quê? Porque essa nova lógica para a relação ciência, tecnologia, inovação e sociedade, necessariamente, obrigatoriamente, passa por essa questão, que não é fácil, não é trivial. Mas há exemplos interessantes ocorrendo no Brasil. Publiquei com Adriano Borges, em 2010, um livro que está disponível aí online, chama Novos Paradigmas de Produção e Consumo, onde a gente, por 1 ano e meio, analisou em todo o Brasil algumas experiências nesses caminhos que aqui estamos tratando, e há experiências magníficas, que já estão acontecendo, e que, no momento atual, face à política fiscal ortodoxa, né, a política fiscal ligado aí aos interesses financeiros, estão retrocedendo muitas dessas experiências. É um momento, inclusive, de calamidade. Eu me lembro que até 2014 eu era chamado para diversos fóruns internacionais, a pedido da OIT, para explicar, porque o Brasil era um país de referência nessas temáticas. Hoje é triste porque eu tenho que explicar o porquê estão retrocedendo esses projetos, né? Mas há ainda luz no fim do túnel. Então, no que diz respeito, sobretudo, à questão de tecnologia social inclusiva, que é o tema central aqui, há uma experiência muito interessante. Por exemplo, eu listei aqui algumas, não posso falar sobre elas e dar mais exemplos pelo tempo, mas eu acho importante aqui deixar o registro de algumas delas.
a asa articulação do semiárido, uma experiência fantástica com auxílio da Fundação Banco do Brasil, que é uma estratégia de convivência com o semiárido, fortalecendo a agricultura familiar a partir de uma tecnologia social que constrói barragem para captação de água, e essa água é utilizada em momentos em que isso não existe. Mudou o território do semiárido, que inclui diversos estados no Brasil. Interessantíssimo. Inclusive, fixando a população local no território, dando possibilidades, através da agricultura familiar, de se gerar negócios, digamos assim, sociais, solidários, emancipar determinados atores, dar perspectiva. Interessante, né? Trabalho o tema também, uma experiência que conheci na África, muito interessante, uma região extremamente pobre, de energia alternativa renovável e gratuita, envolvendo a comunidade, o governo e a universidade, gerando, inclusive, perspectiva de trabalho para os jovens na construção do aparato para a energia renovável. E hoje manutenção. E hoje estão vendendo essa tecnologia, custos e preços justos, digamos assim, e desenvolvendo ali o território e criando, a partir dessa energia, condições para outros empreendimentos sociais. Também é interessante no Brasil a montagem de biodigestores em escolas públicas, que substitui o gás de cozinha, tratando a questão ambiental e olhando também a possibilidade de redução de custo para o uso de energia, etc., etc. Há também, interessante, parceria entre algumas universidades no Brasil, como a de Viçosa, que eu conheci, e a Prefeitura, com a orientação técnica de processo construtivo para a família de baixa renda. Então, eles desenvolvem o modelo de construção de casas de baixo custo, de baixa renda, aproveitando de materiais também que tenham uma melhor, digamos, um aproveitamento do ponto de vista ambiental. Isso dissemina pesquisa, dissemina extensão, dissemina, inclusive, aula, então, dá conta do tripé da universidade, né? Também experiências interessantes com a construção de uma usina de biodiesel de baixíssimo custo no Nordeste, que utiliza a reciclagem do óleo de fritura e usa nos barcos de pesca artesanal. E para isso precisa também envolver, né, a ciência, envolver a universidade, envolver os atores. Projetos também, estou tentando pegar diferentes áreas para entender o que é essa tecnologia social e como ela é, de fato, empiricamente olhada. Projetos de cultura digital com valorização da cultura popular. O Rio de Janeiro, mesmo estado, tem uma experiência interessante em Piraí Digital, um projeto bastante interessante, não sei como anda agora, né? Mas isso mudou também a realidade ali, principalmente das regiões mais periféricas. Outras experiências interessantes aí no campo da economia solidária, como o Sarita aqui mencionou, a elaboração de planilhas digitais para o cálculo de custo e de comercialização de empreendimentos econômicos solidários no Brasil, né, que às vezes é a única fonte de renda para a população, para determinado nicho de população. E aí é interessante fazer um adendo, porque em alguns países o tema de tecnologia social, como no Brasil e países mais pobres, na África, na América Latina, etc., a tecnologia social ela se relaciona imediatamente à ideia da questão do pobre, do coitado, né? É um elemento para enfrentar essa realidade, mas não só. Se você pegar, por exemplo, a experiência canadense, a experiência francesa, a experiência de Hong Kong, estive lá o ano passado, incrível. A tecnologia social não se relaciona diretamente com a ideia de pobre. Ela sim ajuda, acaba ajudando, mas ela não se relaciona necessariamente à ideia da pobreza, do coitado, ela se relaciona a um modelo de desenvolvimento da sociedade, que é diferente, né? Muito bem, existem também as plataformas digitais, as moedas sociais, que é um tema que pouco se estuda. O Brasil, por exemplo, é uma referência no Banco Palmas, que mudou a configuração de uma região pobre de Fortaleza por conta da implementação de moedas sociais. Bom, teriam muitos exemplos, mas não tenho tempo. E salto, portanto, para a sexta onda, para já ir finalizando, inclusive reiterando aqui alguns exemplos que a Sarita já colocou, de experiências fantásticas nessa sexta onda, digamos, que é o Brasil @Home, que são iniciativas de cyberciência cidadã, né, de ciência com sustentabilidade, tecnologias abertas, Sarita já colocou muito bem.
O crowdsourcing científico, que são múltiplas conexões em rede de práticas colaborativas. Os movimentos aqui também mencionados, Media Labs, que permite melhorar a configuração do trabalho de engenheiros, de artistas dessa área. Os Hack Labs, que aplicam e externalizam dados governamentais. Isso pode ser usado, tá certo, para a questão da transparência, da clareza, na construção de uma agenda de políticas públicas mais transparentes. Os Fab Labs, que são laboratórios em rede de uso de ferramentas 3D, né? A ideia também de algo que vem ganhando força agora, da economia criativa. Né? Nem toda economia criativa é também inclusiva, mas como que ela pode ser inclusiva? Usando esses instrumentos, essas ferramentas. Né? Então, assim, há muita coisa acontecendo. Né? E tudo isso volta, já estou terminando, na ideia inicialmente aqui colocada por mim, de que além de discutir o como essa onda tecnológica deste novo milênio se constrói, para quê e para quem? Reitero. Né? Será que isso tudo será possível para enfrentar os grandes problemas, os grandes dilemas, os grandes desafios? Né? Recentemente houve também uma briga entre a indústria farmacêutica, que envolve um alto teor de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, por interromper o fornecimento de remédios de uso para tratamento de câncer por questões de mercado, porque o governo não permite reajuste do preço dos remédios. Então, se interrompe. Então, quer dizer, um setor, um segmento que tem um alto nível de gasto, de pesquisa, desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação extremamente relevante do ponto de vista internacional, é o mesmo segmento que define parar, interromper a oferta de produtos de uso para tratamento de câncer. Então, é isso que nós estamos falando, para além do exemplo da FAO, da produção de alimentos. Né? Então, será que não podemos usar a tecnologia e a tecnologia social para libertar o homem para a exuberância? Então, termino aqui, né? Porque não citei nenhum economista. Que economista que é esse? Termino citando um grande economista, o Keynes, que a diferença real não reside nas novas ideias, mas em conseguir escapar das antigas. Muito obrigado.